Alguns irmãos aqui também trabalham nos projetos aí, né? E fico feliz de recebê-los. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Você pega o Novo Testamento, vai Mateus, Marcos e Lucas, 8, 26. Estarei lendo da Nova Versão Transformadora. Gosto de esperar os irmãos encontrarem, para juntos nós lermos a palavra de Deus. Amém? Então vamos juntos ler. Lucas 8, 26, diz assim. Nós vamos ler até o verso 39. Então, chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. E quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas, e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados. Ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não o mandassem para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. E Jesus lhes deu permissão. Verso 33. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus, e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Verso 37. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus mandou para casa, dizendo, preste atenção no verso de número 39, volte para a sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de mais uma noite ministrar da Tua palavra diante da Tua igreja. Há dias o Senhor ministrou essa mensagem em meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo a liberar sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz que ela é a lâmpada que ilumina os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Senhor, é a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos direciona, nos abençoa. É ouvir a Tua palavra que produz fé em nosso coração. Muitos homens e mulheres chegaram nessa noite ou nos acompanham online. Muitos cansados, muitos sobrecarregados, muitos pensando em desistir, em parar. Muitos, Pai, talvez perdendo a sua família. Muitos chegaram aqui talvez sem família, sem esperança de casa, sem esperança de casamento, sem esperança de família. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor use a minha vida para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Eu quero nessa noite ministrar sobre o tema volte para a sua família. Volte para a sua família. Meus irmãos, um dos lemas da Igreja do Nazareno é: a sua família é a nossa prioridade. Sua família é a nossa prioridade. Nós cremos que a família é instituição de Deus. A família foi criada por Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus disse: frutifiquem, multipliquem-se. Então nós cremos no poder da família. E eu quero nessa noite trazer a você uma ordem que Jesus deu a um homem, que eu nunca tinha visto dessa forma. Eu já pude ler a Bíblia algumas vezes, eu já pude pregar alguns textos, dezenas de vezes. E eu já pude pregar esse texto algumas vezes, mas eu nunca tinha olhado esse texto por esta ótica. A palavra de Deus, ela produz fé em nosso coração, ela nos sustenta, ela nos alimenta. E quem sabe aqui você vai aprender lições para a sua vida, em que você precisa às vezes tomar decisões na sua casa, no seu casamento, na sua família. Há muitas das vezes situações financeiras, emocionais. Você fala: Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma instrução. E é da palavra do Senhor que vem essa direção para a sua vida. Nós vemos aqui, e eu li 13 versículos, que no qual eu usei 12 só para dar contexto para um versículo, que é o verso de número 39. Eu expliquei a história de um homem que não diz o seu nome, mas diz que ele era da cidade de Gadara. Ele era dos Gadarenos, da região dos Gadarenos. O texto diz que quando Jesus desembarca na sua região, preste atenção aqui, quando Jesus desembarca na sua região, este homem que estava atormentado por um espírito maligno, ele estava possesso por esse espírito, ele reconhece Jesus como Filho de Deus, como Cristo, o Messias. Então ele começa a dizer: se afaste de mim. E aí o texto diz que ele estava nu, o texto diz que ele vivia em cemitérios, o texto diz que há tempos que ele não ia para a sua casa. Queridos, eu não sei, mas eu creio, muitas pessoas têm medo de falar disso. Muitas pessoas batem na mesa, muitas pessoas dizem: pastor, não fala o nome. Mas a palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a sua vida, amém? Você não precisa ter medo de falar disso, eu quero te trazer a palavra de Deus. Você gostando de falar ou você não gostando de falar, isso existe. Todos sabemos que existe o bem e o mal. Todos sabemos que enquanto você está aqui procurando ouvir a palavra de Deus, procurando fazer ao bem, nós estamos procurando forma de servir pessoas. Existem pessoas que nesse momento estão tramando uma forma de entrar em casa, roubar pessoas, matar pessoas. Existem pessoas tramando bem, existem pessoas tramando mal. Existem pessoas que são escravas muitas das vezes de um espírito maligno, como este homem estava. O texto diz que ele estava possesso. O que é isso, pastor? Há uma diferença de opressão e possessão. Opressão é quando esse espírito do mal, ele vem e se levanta contra a sua vida de forma externa. Ele não entra no seu corpo, mas ele consegue influenciar pessoas de forma externa, incentivando, falando, agindo. Já viu aquele desenho que tem um capetinha e um anjinho do lado? E muitas das vezes você também, e eu sou influenciado às vezes, você está desejando fazer uma coisa, mas muitas das vezes parece que tem um capetinho do lado, falando: Renan, faça isso, ou Renan, não faça isso. Existe o Espírito Santo e existe espíritos do mal. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, ele foi assunto ao céu, mas ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Então a cada um daqueles que desejam e buscam, é derramado o Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita dentro de você, te capacitando, te empoderando. A palavra do Senhor diz que Ele nos dá autoridade para curar enfermos, para orar por pessoas e até para expulsar esses demônios. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Infelizmente esse homem estava vivendo uma vida de escravidão. Ele estava possesso por esse espírito. E ninguém sabia como resolvia. Não adianta dar remédio, não adianta bater, não adianta prender. É algo espiritual. Quando Jesus chega, Jesus então expulsa esse espírito maligno,
nós vemos então que o mal tem poder, mas Deus tem todo o poder. Então Jesus expulsa esse espírito maligno, Jesus o traz cura e libertação. Mas quando esse homem é curado e liberto dessa sua enfermidade, dessa sua escravidão, ele então pede para Jesus maravilhado: mestre, me permita te seguir, me permita te acompanhar. Olha que bonito isso. Ele diz: Senhor, me permita ir junto contigo para onde você for. Mas o estranho é a resposta que Jesus dá para ele, porque Jesus diz não. Você já viu Jesus respondendo não para alguém? Você já ouviu um não de Deus? Eu já. Deixa eu ensinar algo a você. Jesus também diz não, amém, queridos? Não ache que você vem para a igreja e Jesus vai fazer tudo que você pede. Não ache que você vem para a igreja e Jesus vai fazer tudo que você quer. Às vezes Jesus nos diz não. E nós vamos entender nessa noite o porquê muitas das vezes Jesus nos diz não. Mas eu posso já te antecipar que sempre o não de Jesus tem um propósito maior. Você já disse não para os seus filhos? Já disse? Mas sempre que você diz não para o seu filho é por quê? Porque tem um propósito maior. Então nessa noite ainda não estou pregando, eu quero ensinar você e ministrar sobre a sua vida princípios sobre a família. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: quando é tempo de reedificar. Quando é tempo de reedificar. Primeira coisa, nós entendemos o porquê que esse homem passou por isso. Eu não quero pregar sobre essa parte do endemoniado, eu quero pregar sobre a família. Mas eu não posso despedir você daqui sem que você entenda que isso é real, sem que você entenda que isso é a realidade do nosso mundo, sem que você entenda que talvez dentro da sua casa, dentro da sua família, existem pessoas que estão agindo de algumas formas, mas muitas das vezes o problema não é físico. Às vezes há algo espiritual dentro da sua casa. Esse homem é um homem de Gadara. Ele está possesso por um espírito maligno. Mas pastor, por que é que isso acontece? Deixa eu explicar algo, preste atenção nisso. Todos aqui, todos, sem exceção, e eu não estou fora disso, todos aqui, muitas das vezes, somos influenciados pelo mal. Muitas das vezes, de forma externa, Satanás ele vem e fala ao seu ouvido, e sopra ao seu ouvido para você fazer algumas coisas. Quer ver um exemplo? Eu sei exatamente como irritar minha esposa. Você sabe como irritar teu marido? Você sabe como irritar? Não, presta atenção, você que é casado. Você sabe como irritar teu marido? Você sabe. Você sabe como irritar tua esposa? Você sabe. Você não deve, mas você sabe. Eu sei do que minha esposa gosta, eu sei do que ela não gosta. E quando ela faz algo que eu não gosto, muitas das vezes eu sou tentado a dar o troco. Ou quando ela não faz algo que eu queria que ela fizesse, eu sou tentado a... Eu sei aonde, você sabe onde cutuca? Você sabe o que... nossa, não é possível que... As coisas mais simples, né? Não é possível que não tampou a escova de dente. Não é possível que deixou o sapato na sala. Não é possível que não se... Coisas simples. Mas muitas das vezes, eu estou falando coisas básicas, tá, gente? Por favor. Não gosto de endemonizar tudo, não. Mas eu sei do que a minha esposa gosta, e eu sei do que ela não gosta. Eu sei o que estressa ela. Eu sei, e ela sabe o que me estressa. Porque a palavra de Deus diz que não é pecado irar, amém? Amém? Irai-vos, mas não? Ficar irado com a minha esposa não é pecado. Pecado é o que eu faço com a ira. Ficar decepcionado com o seu marido não é pecado. O pecado é o que você faz quando ele se decepciona ou quando ela se decepciona. Aonde eu quero chegar, queridos? Todos nós vivemos situações da nossa vida. E Satanás, muitas das vezes, ele nos oprime com decepções que acontecem sobre a sua vida. Às vezes, muitas das vezes, você não tem o valor que você merece. Você não é reconhecido por algo que você faz. Situações que se levantam na sua casa, na sua família. E muitas das vezes vem uma voz, às vezes te oprimindo e falando coisas que você não é. E mandando você fazer coisas que você não tem que fazer. Isso é opressão. Uma força maligna externa que tenta contra a sua vida.
Agora entra o problema. O problema não é quando é externo. O problema é quando é interno. O problema é quando ele consegue entrar dentro do corpo da pessoa e conduzir a pessoas para alguns feitos. Por exemplo, ele conseguiu entrar no corpo desse homem e conduzir esse homem. O homem andava pelado, imagina que visão do inferno. Andava pelado, morava num cemitério e corria por aí, mas pedindo ajuda. Mas ninguém conseguia ajudá-lo. Então você entende, não adiantava mandar pôr roupa, não adiantava acorrentar, não tinha o que fazer, ele não tinha condição de determinar o que ele queria fazer. A grande questão que eu quero te ensinar é, pastor, por que é que isso acontece? O que faz que um espírito desse consiga entrar no corpo de uma pessoa? Existem, eu vou usar aqui 3 brechas para a possessão. A primeira, pessoas que buscam espíritos. A palavra de Deus diz, não consultai espíritos. Isso não vem do Senhor. O que deve habitar dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Há uma diferença na Bíblia quando você lê Espírito em letra minúscula e Espírito em letra maiúscula. Alguns lugares na Bíblia que está falando de pessoa e espírito em letra minúscula está falando de coração e de mente. Quando está falando de espírito dessa forma mais invisível, está falando de espírito maligno. E quando está falando do Espírito Santo, está em letra maiúscula. Esse espírito aqui, existem pessoas que enquanto você está aqui, estão consultando espíritos. Isso dá liberdade para que Satanás se revista de anjo de luz e escravize essas pessoas. Outra coisa, pecados. Muitas das vezes, quando nós descumprimos a palavra de Deus, nós damos liberdade para que o mal, então, entre na sua vida. Como, por exemplo, vou usar aqui 2 situações. Todos nós já fomos jovens, e existem aqui alguns jovens. E o jovem hoje, ele é tentado a quando ele começa a namorar, ele ter relação sexual. Porque antigamente só tinha relação sexual após o casamento. Mas hoje, quando você é jovem, você entra na faculdade, todo mundo começa a ter relação sexual, certo? Eu tive relação sexual antes de me casar. E então você começa a ter relação sexual antes de se casar. Só tem um problema. A palavra de Deus diz que o que Deus uniu não separe o homem. Amém? E a palavra de Deus diz que quando você se casa com uma mulher, você se torna uma só. Mas quando você se torna uma só carne, é no momento que você se casa ou quando você tem relação com a mulher ou com o homem? É no ato. Então preste atenção, o homem e a mulher se tornam um, não é quando eles se casam, é quando eles têm a sua intimidade, porque agora os seus corpos se unem e eles se tornam um. O problema é quando eu saio por aí, me tornando um com uma pessoa que dentro dela não habita o mesmo Espírito que habita dentro de mim. O problema é quando você sai daqui e você se relaciona com pessoas e você se torna um com pessoas que já se tornou um com uma multidão. Você já parou para pensar que muitas das vezes no seu passado você se relacionou com pessoas você nem sabe por onde passou? E que muitas das vezes, meu pastor, mas assim, eu nunca busquei essas coisas. Você não, mas você não sabe o que as pessoas buscam. Então, quando nós fazemos isso, nós damos liberdade. Não é porque eu quero, é porque eu dou liberdade. Aí sim, não tem o que eu fazer. Eu dou liberdade para que esses espíritos malignos entrem dentro. Outra, obras de feitiçaria. Enquanto você está aqui, existem pessoas por aí fazendo trabalho para arrancar teu trabalho, para arrancar tua esposa, para arrancar teu marido, para arrancar teus filhos. Mas, pastor, você está me deixando com medo. Mas, a palavra do Senhor diz, nenhuma arma forjada prosperará contra ti. O bom de servir a um Deus que nos abençoa, que nos guarda. A palavra do Senhor diz que o guarda de Israel não dorme. O Senhor me guarda, o Senhor me abençoa. O Senhor é quem te sustenta a todo momento. Queridos, quando Deus te guarda, não há o que o mal possa fazer contra a sua vida. Esse mês aí, nós estamos vendo aí um presidente, tentaram matar o homem, deram um tiro e pegou na orelha. Se fosse hora de morrer, já estava morto. Quando chega o tempo de morrer, querido, não tem para onde você correr.
não tem para onde você correr, mas Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus nos sustenta. Então guarde essa palavra: nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua vida, mas não dê brechas. Amém? Agora então, pastor, me explica, por que é então que após Jesus ter libertado esse homem, após ele já ter sido curado desse problema, estar liberto desse problema, ele pede para seguir Jesus? Pastor, por que então que Jesus não deixa segui-lo? Leia comigo, por favor, capítulo de número 9, passa para o próximo capítulo, capítulo 9, verso 57. Capítulo 9, verso 57. O texto diz assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Pastor, eu não entendi ainda. Aqui o texto está dizendo, existem alguns homens, e eles têm um encontro com o Senhor, e um deles diz assim: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Mas Jesus responde assim para ele: você tem certeza? Porque preste atenção, as raposas têm covis, as aves do céu fazem o seu ninho, mas Jesus estava dizendo: o Filho do Homem, o Filho de Deus, eu não tenho nem aonde dormir. Você tem certeza que você quer me seguir? Isso mostra que quem deve viver do Evangelho não deve buscar recompensas físicas. Quem vive do Evangelho não deve buscar recompensas financeiras. Jesus veio habitar entre nós e ele diz: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem vem aqui e não tem nem aonde reclinar a sua cabeça, nem aonde dormir. Mas ele vira para o outro e diz assim: olha, você deve me seguir. Então preste atenção no que Jesus está fazendo. Ele está dizendo assim: olha, você tem certeza? Porque eu não sei não, eu acho que você está em dúvida ainda. Mas ele diz assim: olha, eu tenho um chamado para você. E agora ele vira para o outro e chama o outro também. Mas quando ele chama o outro diz assim: Senhor, primeiro deixa eu voltar e sepultar os meus pais. Meu pai morreu, minha família está com problema. Ele diz: Senhor, primeiro deixa eu voltar e me despedir. Mas Jesus diz assim para ele: deixe que os mortos sepultem os mortos. Ele está querendo dizer: ó, já morreu, não tem mais o que você fazer, você continua a sua vida, olha para frente. Agora o outro ainda diz: Senhor, eu seguirei, mas deixa que eu me despeça da minha família. Ele diz: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Presta atenção no que eu quero te explicar. Jesus está aqui agora nos ensinando algumas coisas. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é: respeite o tempo de Deus e entenda os propósitos de Deus. Você precisa entender isso para que você entenda o não que Deus deu a esse homem que foi liberto. Talvez alguns já estão pensando: mas Deus, por que o Senhor disse não? Mas Deus, por que esse cara não pôde? Por que o Senhor diz não muitas das vezes a cada um de nós? Se fosse nos dias de hoje, já estavam colocando um monte de fobia, homofobia, endemoniofobia, já estavam criando um nome para dizer: é um preconceito contra esse cara. Não é preconceito. Presta atenção. Pare de fazer comparação da sua vida com a vida das pessoas que estão do seu lado. Jesus trata cada um de nós num tempo diferente, com um propósito diferente. Olha o que acontece no verso de número 27, capítulo 8, verso de número 27. Diz assim: quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Agora olha o que diz o texto: fazia muito tempo que ele não tinha casa e nem roupas, e vivia em um cemitério fora da cidade. O motivo de Jesus ter dito não para esse homem
É porque esse homem já estava há tempos fora da sua casa. Há tempos que ele vivia num cemitério. Há tempos que ele estava perdido. E agora ele foi transformado e ele pede: Jesus, eu quero te seguir. Mas Jesus diz assim para ele: primeiro volte para a sua casa. Eu fico imaginando nesse tempo que ele estava perdido, como que ficou a sua família? Como ficou a sua esposa? Como ficou os seus filhos? Eu creio que ele tinha esposa e tinha filhos. Porque se ele não tivesse filhos, Deus não diria: volte para a sua família. Quem é casado não tem uma família, é um casal. Família se torna quando tem filhos. Então Jesus diz para ele: antes de você me seguir e falar de mim para as pessoas, volte para a sua casa e fale de mim para aqueles que estão dentro da sua casa. Preste atenção nisso, queridos, que aqui eu começo a pregar a você sobre a importância da família. No verso de número 61 e verso 62, nós vemos esse homem dizendo: Senhor, me permita, eu quero te seguir, mas antes eu quero me despedir. E Jesus disse: você não tem tempo para despedir, eu te chamo agora para você ir. Mas esse que está falando: Senhor, eu quero ir agora e não quero voltar, Jesus está dizendo para ele: você não vai para lá agora, agora é hora de você voltar. Preste atenção, a Bianca está vivendo um tempo diferente do Tiago, a Laís está vivendo um tempo diferente da Marcela, a Ariane está vivendo um tempo diferente do André. Eu não posso querer viver o que o outro está vivendo. Eu não posso ficar querendo fazer comparações com a vida do outro e medindo a vida do outro, porque cada um tem um tempo e cada um tem um propósito. Cuidado com as comparações. Cuidado com aquilo que você deseja, ouve não, e às vezes se magoa, porque talvez o desejo do Senhor é cuidar de você. Talvez você não está entendendo o não de Deus hoje, mas Deus conhece até o seu passado. Por que Deus mandou ele voltar para casa? Não foi porque Deus não amava ele, porque Deus sabia que na casa dele havia uma mulher que há tempos estava sem marido. Havia filhos que há tempos estavam sem o pai. E o problema que eu vejo aqui, por mais que o desejo dele é digno, por mais que o desejo dele é servir o Senhor, mas o desejo dele seria: Senhor, eu preciso voltar para minha casa, porque a minha mulher e meus filhos estão me esperando. Preste atenção no que eu quero te dizer como pastor dessa igreja. Eu fico mais feliz de ver pessoas com famílias restauradas, pessoas cuidando da sua casa, cuidando da sua família, tendo família restaurada, do que pessoas que estão dizendo sim para tudo e nem sabem do que Deus está te chamando. Nós vivemos num tempo de evangelho, onde em que as igrejas estão lotadas, as pessoas estão todos os dias dentro da igreja, mas as casas estão destruídas. Pessoas que se preocupam em mostrar uma aparência de santidade, um exterior de: olha, eu estou aqui, conta comigo, vamos fazer em nome de Jesus, mas a sua casa está destruída. E nessa noite Jesus te convida a olhar para dentro da sua casa. Antes de enviá-lo, Jesus diz assim: volta para sua esposa, volta para os seus filhos. O outro falou: Senhor, eu preciso voltar para os meus filhos. Ele falou: não, você não, a tua casa está restaurada, você está cuidado, você está alimentado, para de dar desculpa, é tempo de você ir. Então Deus está chamando pessoas aqui para se levantar, e Deus está chamando pessoas para você voltar para a sua casa, olhar para dentro da sua família e ver situações que estão acontecendo. Eu, como pastor, às vezes eu preciso convidar pessoas a sentar. As pessoas querem trabalhar e eu fico feliz, alguns não querem e alguns querem. Tem gente que, se deixar, ela posa na igreja e eu fico feliz demais com isso. Mas tem gente que às vezes eu falo assim: por amor a você, você acha que eu não quero que você trabalhe? Você acha que eu não quero que você faz isso? Você acha que eu não preciso de gente trabalhando na igreja? Mas você precisa primeiro cuidar da tua família, você precisa primeiro cuidar da tua casa, você precisa primeiro cuidar de você, porque você está tendo tempo para vir para a igreja, mas que hora que você lê a Bíblia? Deixa eu fazer uma pergunta a você: que hora que você lê a Bíblia? Você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia essa semana? Você falou com Deus essa semana? Você falou com Deus hoje de manhã? Você tem tido tempo de devocional com o Senhor? Porque muitas das vezes você só chega agora na igreja esperando que Deus fale comigo para falar com você. Mas o véu já se rasgou.
Jesus morreu por nós. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Nós podemos falar com Deus e Ele nos responde. Eu ministrei uma palavra aqui faz uns 20 dias atrás que eu estou vivendo ela ainda. Eu estou vivendo ela ainda. Essa semana, gente, alguém aqui já teve infecção intestinal? Infecção intestinal. Meu Deus do céu. Pensa num trem ruim. Ruim. Eu achei que eu ia morrer. Homem nem é dramático, né? Eu achei que eu ia morrer. Falei, meu Deus, pode levar. Gente, eu bebia meio copo d'água e vomitava. E eu bebia mais meio copo d'água e vomitava. E eu falava, meu Deus do céu. Não fala. Meu Deus, eu não aguento ficar parado. Aí eu entrava debaixo do chuveiro e a Bianca falava, você vai cair daí. Eu falava, meu Deus do céu. Tomava injeção e comia e bebia. E eu lembrava daquela palavra, come, senão você não vai conseguir ficar de pé. E eu precisava comer alguma coisa, mas não estava legal. Mas onde que eu quero te dizer? Queridos, Deus sabe as suas necessidades. Deus conhece a sua casa, a sua família. E muitas das vezes situações se levantam na sua vida, na sua casa, na sua família, e nós pensamos em desistir do casamento, pensando em desistir da família. Esse jovem, esse homem, ele pede para voltar para casa, e Jesus diz assim, olha, se você voltar, você não é apto para o reino, porque a sua família foi curada, você não é tempo de voltar, é tempo de você ir. Todos aqui que servem na igreja são voluntários, todos que estão trabalhando, servindo, ninguém ganha nada para fazer isso. Deus me põe o pão na minha mesa através do meu trabalho também, mas muitas das vezes a coisa aperta lá em casa, a coisa aperta lá na tua casa também. E eu sou tentado a olhar para trás, eu sou tentado a olhar e falar assim, se eu tivesse mais tempo para trabalhar, as coisas seriam melhores. Às vezes eu sou tentado a voltar e pensar assim, nossa, eu já cheguei a comentar com a minha esposa, nossa amor, olha, você já pensou se a gente só trabalhasse e não se preocupasse com as coisas da igreja, o que aconteceria? Olha a bênção que eu digo, com a minha esposa, eu nunca falei isso por aí, mas eu quero ensinar você, mas eu entendo que quem me abençoa é o Senhor, mas eu sou tentado a olhar para trás, eu sou tentado a pensar assim, se eu não tivesse que me preocupar com algumas coisas, se eu não tivesse que fazer algumas coisas, a minha vida seria muito melhor, mas a palavra do Senhor diz assim, se você voltar, você não é apto para o reino, porque se for tempo de voltar, se for o meu tempo de voltar, eu volto e Jesus me abençoa, mas se não for o tempo de voltar, eu trabalho 24 horas por dia vendendo colchão, e eu não vendo um colchão. Quantas das vezes eu saio para fazer a obra e o Senhor me abençoa? Quantas das vezes você sai para servir e o Senhor te abençoa? Então que você possa entender, quem te abençoa é o Senhor. Então você precisa respeitar o tempo de Deus e entender o propósito de Deus para a tua vida. Deus não deixou esse homem ir, porque Deus disse, é necessário que você volte para a tua casa, cuide da tua esposa e cuide dos teus filhos. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com você é, volte para a sua família. Eu convido você a ler comigo, por favor, o verso 39. O verso 39 diz assim, volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Então preste atenção nisso. Jesus diz assim para ele, volte para a sua família. Sabe o que é interessante? Esse homem já estava desejando construir uma vida, mas a sua família não estava incluída nisso. Ele estava desejando, Senhor, eu posso ir contigo, mas a família tinha ficado no passado. Ele tinha se esquecido que ele tinha uma família. Jesus o lembrou, volte para a sua família. Talvez você está construindo uma boa vida financeira. Talvez você está construindo uma boa vida profissional, ministerial. Mas eu quero te fazer uma pergunta, onde está a sua família nisso? O propósito de Deus te abençoar é abençoar a sua casa. O propósito de Deus te abençoar é abençoar a tua família. Queridos, tudo que Deus me dá, eu não falo aqui, a minha esposa está aqui, eu não falo porque eu sou pastor dessa igreja. A minha maior alegria, a minha maior motivação é poder desfrutar em família.
É poder entender que Deus me deu uma família. Deixa eu te fazer uma pergunta, reflita comigo. Por que que Deus não criou Adão e Eva? Deus não criou Adão e Eva. Deus criou primeiro Adão. Amém? Deus criou primeiro Adão. Ele não fez Adão e Eva. Deus criou Adão. Porque quando ele criou Adão, ele viu Adão sozinho e não tinha nem ninguém compatível. E aí então ele disse, olha, não é bom que você esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, uma mulher para estar contigo. Sabe o que eu percebo? É só na ausência, é só quando se não tem que muitas pessoas começam a dar valor. Foi necessário não ver que não tinha para ver que era necessário ter. Pessoas esperam perder para valorizar o que tem. Deus não criou Adão e Eva. Deus cria Adão, vê que faltava alguma coisa, cria a mulher, aí diz agora faltam os filhos, vem os filhos, e agora vocês vão, deem nome aos bichos, multipliquem, construam, governam, vivam a vida de vocês. É para isso que existe o casamento. Vivemos sozinhos, aí deseja casar, aí casa e deseja viver a vida de sozinho, viver a vida de solteiro. Vive sozinho, aí deseja casar. Aí casa, tem filho e deseja viver a vida de solteiro. Queridos, nós vamos olhar para aquilo que Deus tem de promessa para a minha vida e aquilo que Deus tem de promessa para a sua vida. Do que adianta eu construir uma carreira, do que adianta eu ser bem sucedido financeiramente, do que adianta eu conseguir algo, se a sua família não está vivendo o mesmo propósito e desfrutando do mesmo propósito. O seu trabalho abençoa a sua família? Sua vida profissional abençoa a sua família? Eu vejo pessoas que às vezes trabalham, muitas das vezes, muito tempo longe. Isso abençoa a tua casa, isso abençoa a tua família. Existem igrejas que têm programações todo dia. Tem culto segunda, tem culto terça, tem culto quarta, tem culto quinta, tem culto sexta, tem culto sábado, tem culto domingo. Que dia que você chupa um picolé com teu filho? Que dia que vocês sentam e conversam uns com os outros? Que dia que um olha no outro e vê as necessidades, vê que cresceu o dente, vê que caiu o dente, vê que está doente, Estamos vivendo num mundo de agitação, e coloca-se, precisa, e veio orar aqui na igreja para isso, e veio aqui na igreja fazer isso, e vai ali fazer isso, mas e a minha casa está ficando para trás? Sua casa está ficando para trás? Então existe uma diferença entre princípios. Primeiro é Deus. E é um círculo, não é uma pirâmide. Deus, família e ministério. Deus separa aqui. A palavra do Senhor diz lá em Timóteo, quando Paulo vai instruir a Timóteo, que seria um jovem pastor, ele diz assim, olha, primeiro para você cuidar da obra de Deus, você precisa saber cuidar da tua casa. Aquele que não é apto para cuidar da sua casa, não pode cuidar da obra de Deus. Queridos, você só dá aquilo que você tem. Então, primeiro, para você se preocupar com algumas coisas do Evangelho, primeiro eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a sua casa e ver como está a sua casa, como está a sua esposa, como está o seu marido, como estão os seus filhos. Porque infelizmente existem muitas pessoas que chegam aqui na igreja destruídas, por pastores que sugaram tudo que a pessoa tinha, por padres que sugaram tudo que a pessoa tinha, por pessoas que exigiram tudo da pessoa, e não entenderam que alguns estão vivendo um tempo e um propósito, e outros estão vivendo um tempo e um propósito. Há pessoas que acham que todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser missionário, todo mundo tem que ser isso. Não, querido, cada um foi chamado para um tempo, cada um foi chamado para um propósito, e Deus vai te levar para onde Ele quer, no tempo que Ele quer, e você dá fruto no aonde Deus te chamou. O nome do nosso retiro desse ano qual foi? Dê frutos. E como que está a sua casa? Quais são os frutos da sua casa? Quais são os frutos da sua família? Ontem eu tive uma boa notícia sobre a minha carreira ministerial. E eu fiquei muito feliz, compartilhei com a minha esposa. Fiquei muito feliz, porque eu não vejo qualidade em mim para tanto. Mas você quer ver uma coisa que me dá medo? Gente, eu não tenho medo de nada ministerial. Às vezes eu compartilho meus sonhos com as pessoas, eu sou um sonhador, eu não tenho medo de nada. Fala, pastor, tem que fazer isso, vamos fazer. Pastor, tem que fazer isso, vamos fazer. Não tenho medo.
Mas a minha casa, a minha família, a minha esposa, a minha filha, a minha mãe, meu pai, a minha irmã, me dá medo. A minha maior preocupação. Porque tudo é do Senhor, tudo é dele. Mas o meu maior interesse, eu me lembro que uma tentação grande que eu tive foi quando eu trabalhava e ganhava um salário e eu recebia uma proposta de ganhar 4 vezes mais. Mas eu sempre quis ter uma filha, e quando a filha ia nascer no dia 10, no dia 14 eu tinha que sair e deixar a família. Então muitas das vezes, querido, você tem que refletir o que é que mais vale para a sua vida. O que é de maior importância para você, porque é o que você vai construir. Porque algumas pessoas não vão ser como Jesus, que vai dizer, não, você não vai construir essa carreira sem tua família, não. Volte para sua casa. Alguns vão dizer, sim, construa. Porque as suas intenções são boas. A sua intenção é pagar o colégio. A sua intenção é dar um bom convênio médico. A sua intenção é dar uma boa comida que você não teve. Queridos, eu me lembro a primeira vez que eu fui no McDonald's. Quem se lembra a primeira vez no McDonald's? Antigamente, querido, para ir no McDonald's, era uma coisa de louco. Eu nunca esqueço a primeira vez no McDonald's. Sinceramente, hoje você vai no McDonald's com 15 reais, 20 reais. Está mais barato você ir no McDonald's do que no lanche da esquina. Uma dica, você baixa o aplicativo ainda, 25 reais você come e bebe à vontade. E talvez você cresceu e a sua maior alegria é poder dar aos seus filhos aquilo que você não teve. Mas o que o seu filho mais quer é a sua presença e não seus presentes. O que o seu filho mais quer é chupar um picolé com você na sexta-feira. Gente, eu vou contar uma coisa aqui que eu não ia contar. Eu comprei um patins para andar com a minha filha. Cadê o Edgar? Comprei um patins para andar com a minha filha. Pensa numa cagada que eu fiz. Culpa da minha esposa. Ela me influenciou. Levei um capote essa semana passada. Imagina eu andando de patins. Que visão do inferno. Tá quase o gadareno. Mas qual que é o meu desejo? Posso pedir uma coisa? Nunca chame a minha filha de filha do pastor. Nunca diga a ela que ela tem que ser diferente porque ela é minha filha. Pelo amor de Deus. Nunca diga para ela que ela tem que ter mais responsabilidade que ninguém, porque ela é só uma criança. Hoje de manhã eu estava aqui. Seus filhos estavam dormindo, minha filha estava aqui. Eu vou fazer visita, minha filha tem que ficar com alguém. Eu saio para fazer alguma coisa, minha filha. Então, para compensar, eu falei, eu vou comprar um patins e vou ter uns momentos com ela. Eu podia ter escolhido alguma coisa, né? Natação. Olha onde eu fui entrar. E agora não tem devolução, não tem o que eu vou fazer agora. Agora tem que usar para pelo menos falar, pelo menos eu vou pagar essa despesa. Mas eu queria que você saísse daqui olhando para dentro da sua casa. Talvez muitas pessoas estão dentro da igreja, estão todos adultos. Mas a vida sexual do casal está destruída. Às vezes a mulher vem e o marido não vem, ou vice-versa. Ou às vezes vem os dois, mas eles olham para a Bíblia e falam, mas que Deus é esse? Que casamento é esse? Em que não há relação sexual. E a Bíblia diz que o homem e a mulher não devem se abster, a não ser por consentimento mútuo. O que está querendo dizer? Olha, vocês não podem ficar sem ter relação sexual, a não ser que sejam em consentimento, que vocês estejam jejuando, orando por um propósito. Mas ainda existem pessoas que ficam com conversinha de que estou de mal, estou de bico, estou de quarentena, não fez o que eu gosto. Mas aí eu estou trazendo essa palavra porque ela é bíblica. Sabe o que você está fazendo? Você está dando toda a brecha, toda a liberdade para o espírito do mal vir sobre a vida do teu marido e colocar na cabeça dele, olha lá, tua mulher. A Bíblia diz que não pode, mas ela está fazendo. Você quer ensinar teu marido, você quer tratar com ele, faça de outra forma, mas isso não é bíblico não. Pastor, mas o meu marido me magoa, ele me decepciona. Tudo bem. E não é justificativa. Porque o homem briga o dia inteiro com a mulher, é grosso o dia inteiro com a mulher. Chega em casa chutando o cachorro e chega e fala, e aí? Comendo farofa, com a boca cheia e fala, vai ter hoje?
Mulher é conduzida, atraída pelo que? E o homem? Por isso que o homem vê, e a mulher pelo que ouve. Se não elogiar, se não cuidar. Querido, brigou. Eu quero te falar uma palavra como pastor. O seu casamento pode estar sendo destruído, porque você não está cuidando de algumas coisas. Você ora, você está dentro da igreja, você jejua, você lê a Bíblia, mas aí o marido fala assim, mas o que adianta? Não está cuidando não está cuidando de casa, não está cuidando do marido, não está cuidando dos filhos. O que adianta, homem, se Deus te chama para governar a sua casa, e você vem para a igreja e mostra aqui uma aparência para nós, mas dentro da sua casa você não é a mesma pessoa. Às vezes grosso com a esposa, briga por qualquer coisa. Se eu bater a porta do teu carro, você fala assim, não, está tranquilo, pastor. Se a criança bate, a esposa bate, falta dar um soco na mulher, falta dar um soco na criança. Até quando nós vamos viver preocupados no que os outros vão pensar? Mas e a nossa casa? Eu quero chamar o louvor, por favor. Eu quero convidar você a refletir o que Jesus tem nos mandado fazer nessa noite. Volte para a sua casa. Fique de pé, por favor, você que pode. Glória a Deus. Meus irmãos, meu desejo nessa noite não é trazer acusação sobre a sua vida, mas é trazer reflexão sobre você. Porque nós vemos nessa história, a história de uma pessoa bem intencionada. Ela não pediu para se afastar de Jesus. Jesus o cura e ela não se afasta dizendo, obrigado, estou vazando, já recebi o que eu precisava. Ele fica maravilhado e diz assim, olha, eu posso te seguir? Mas Jesus diz a ela, volte para a sua casa. Primeiro eu falei sobre volte, agora eu quero dizer volte-se. A diferença de voltar tem a ver com você ir. Talvez você está distante, está precisando passar mais tempo. Talvez você está passando pouco tempo com a tua esposa, pouco tempo com o teu marido, pouco tempo com seus filhos, pouco tempo com quem você ama. Volte para a sua casa. Mas eu convido você também a volte-se para a sua casa. Porque pior do que estar em casa é estar de corpo presente, mas a cabeça está. Tem formas que você quebra algumas coisas. Vocês almoçam juntos? Vocês jantam juntos? Pastor, eu não consigo almoçar por causa do trabalho, mas vocês jantam juntos? Como que é o acordar de vocês? Como que é o almoço? Como que é a janta? Porque para que eu estou construindo tanto? Para que eu estou trabalhando tanto? Para que eu estou vindo para a igreja? Orar para minha família? Orar para minha família para quê? Senhor, abençoa a minha casa. Para quê? Cura? Para quê? Restaura? Para quê? Se eu chego em casa e não liga a televisão. Se eu chego em casa e vou para um quarto e o outro vai para o outro e o filho vai para quê que você quer isso? Você está construindo o quê? Jesus, na sua palavra, Ele diz, volte para a sua casa. Esteja atento aos seus filhos. Qual que é o nome do professor do seu filho da escola? Qual é o amigo que ele mais gosta, a amiga que ela mais gosta? Qual é a comida preferida? Qual foi a última vez que você fez uma surpresa para tua esposa, para o teu marido? Uma massagem no pé. Oh, Jesus. Coisa simples. Que eu convido você a voltar a valorizar o que Deus te deu. Isso é bíblico. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu convido você a refletir e orar pela sua casa. Porque muitas das vezes situações vão se levantar, em algum momento você vai não dar o devido valor àquilo que Deus te deu. E pode ser que você troque aquilo que é a sua maior bênção, que é a sua família,
por propostas que possam aparecer. Você pode construir uma carreira, você pode construir uma boa vida financeira, você pode construir um bom ministério, mas vai chegar um dia que você vai olhar para trás, você vai ver que as melhores coisas ficaram. Quantas pessoas eu conheço, frequentemente eu me reúno com pessoas, me reúno com pastores, me reúno com liderança, e muitas das vezes alguns dizem assim: cara, se eu pudesse, eu trocaria tudo isso aqui que eu conquistei por passar mais tempo com meus filhos, por passar mais tempo com a minha esposa. Então eu convido você a refletir. Nós vamos adorar o Senhor. Eu incentivo você a falar com o Senhor aí no seu lugar. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Segura para mim. O verso 39 diz assim: Jesus dizendo para aquele homem que foi liberto: volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Eu quero convidar você a sair daqui, voltar para sua casa, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus irmãos, para o seu lar. Talvez você fale: pastor, eu ainda não construí, eu ainda não casei, eu ainda não tenho filhos, eu ainda não tenho marido ou esposa. Mas que fique agora de lição para você o que você vai procurar, o que você deseja. Há um tempo e um propósito para cada um. Não saia daqui acusado. Se essa palavra te confronta, ela confronta cada um de nós, porque cada um de nós podemos melhorar alguma coisa. Quem sabe você pode começar a passar mais tempo com seus filhos no almoço, no jantar. Quem sabe tomarem um café da manhã junto. Quem sabe de tempos em tempos vocês marcarem alguma programação, o dia da família. Eu só quero convidar você a sair daqui entendendo: volte para a sua casa. Existem pessoas que precisam olhar para essa palavra e entender: Jesus me curou, me transformou. E assim como aquele homem, o Senhor te chama nessa noite para se levantar e sair falando daquilo que Ele fez na sua vida. Você sair anunciando para as pessoas que estão ao seu redor. Mas existem pessoas que estão aqui, o Senhor te chama a voltar-se os seus olhos, mais do que para as pessoas fora, é para
para as pessoas que estão dentro da sua casa. Eu pedi para chamarem as crianças. Eu convido você a fechar os seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua família. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos a igreja do Senhor. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada lar aqui representado, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Senhor, eis aqui a igreja do Senhor, as famílias. Eu creio que muitas situações acontecendo, nada por acaso, Senhor. O Senhor me deu essa mensagem no meio dessa semana. E eu quero orar por cada relacionamento, casamento e famílias, que Satanás tem se levantado para destruir. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda arma forjada, todo sentimento, pensamento, decisão que não for do Senhor. Guarda os nossos filhos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor. Como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo o Teu povo. A maior bênção que o Senhor pode nos dar, o que nós temos de melhor a construir é a família. Do que adianta o dinheiro, a carreira, o ministério, do que adianta tantas coisas se nós voltamos para casa e não temos com quem compartilhar. Que o Senhor abençoe cada lar aqui representado. Que nós saímos daqui melhores do que nós chegamos. Que a paz do Senhor seja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. A pastora vai dar a bênção apostólica. Despedir a todos vocês. Que tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que nós possamos sair daqui com essa palavra, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, primeiramente eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, e o Senhor nessa noite demonstrou o seu amor por cada um de nós, Senhor. Muito obrigada pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, colocando essa palavra em prática, Senhor, porque eu creio que é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, o Senhor abençoe a cada lar aqui representado. Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Pai, abençoa a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, nos discipulados, Senhor, nos GRs. Abençoa, Senhor, a nossa quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Abençoa, Senhor, o retiro de homens que na sexta se inicia, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa ministrar o coração de cada homem que ali estiver. Pai, que em nome de Jesus, aqueles homens possam sair daquele lugar, Senhor, assim como diz o nome do retiro, posicionados, Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor traga em paz, em segurança, todos aqueles que irão ministrar no retiro, que nada de mal venha acontecer, Senhor, que tudo venha sair, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. E abençoe também o nosso domingo, Senhor, que logo estaremos aqui novamente, domingo, para Te adorar e engrandecer o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor, Deus, nos leve em paz e em segurança, guardados pelo Senhor. Visita, Senhor, os nossos corpos, vê se alguma célula cancerígena está querendo se alojar, Senhor. Extirpa, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa do Espírito de Jesus Cristo, Filho, que a graça maravilhosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.